Oba, oba, buenos dias. Bem, hoje eu tô começando um pouco mais tarde. Eu podia ter começado antes. Eu juro, eu teria começado, mas é que meu tablet tava com muito pouca bateria porque acabou a energia e eu não deixo a tomada o filtro de linha na tomada quando eu saio de casa, porque vai que chove, cai um trovão e aí ferra com todos os meus eletrônicos. Então, né? Mas bem, hoje eu só vou ter que explicar a aula de. Eu só vou explicar a aula como fala? De FEMEC. Aí cedo foi mais uma revisão, digamos assim, da matéria, mas a diferença é que ela estava ensinando a gente a responder, escrevendo tudo bonitinho. Eu faço isso? Acho que eu posso fazer, mas eu vou fazer nesse mesmo vídeo, que eu tô com preguiça. Então, vamos lá. Então, bem, hoje a gente falou sobre o capítulo 6 que fala sobre energia, quantidade não vetor. Que é basicamente a energia é a quantidade de movimento. Ela não é um vetor e basicamente é isso que eu estava querendo dizer com isso aqui. Aí, em relação à energia, a gente tem o trabalho. O trabalho é uma energia que é transferida entre dois corpos. Aí ela é a força necessária para um objeto realizar um deslocamento. Com isso em mente, a fórmula do trabalho é força, módulo da força vezes módulo do deslocamento. Ou, se preferir, módulo da força vezes módulo do deslocamento vezes cosseno de θ. Ou vetor da força vezes vetor do deslocamento, tá bom? Sendo esse θ aqui o ângulo entre os vetores força e deslocamento. Por exemplo, nesse carro aqui, ó. Se esse carro aqui ele tá andando com a força 100 e o deslocamento aqui ele tá indo para frente, então o θ seria assim. E aí, beleza? A gente tem aqui a força e o deslocamento seria aqui, esse vetorzinho aqui. Tem uma seta aqui, tá? Aí, com isso em mente, a gente vai ter a força perpendicular ao deslocamento e a força paralela. A força perpendicular ao deslocamento vai ser equivalente a zero, porque ela vai ser um F vezes seno de θ, que quando θ é igual a 90 graus, ela vai ser igual a zero, porque zero, seno de zero é zero, 90 é zero. Não, peraí, cabacei. Ops. Porque se você fizer aqui, olha, o f vezes s vezes cosseno de 90 graus vai dar igual a zero, certo? Então, o trabalho que é perpendicular ao deslocamento, ele é igual a zero. Mas o trabalho que ele é paralelo, aqui o θ vai ser igual a zero. Ou seja, vai ser um f cosseno de θ vezes cosseno de 0 graus, que é vezes s. Que aí vamos ter um f cosseno de θ vezes o s. Que eu esqueci de escrever o s, tá? Mas tem um s aqui. Beleza. Aí vamos fazer um exercício. Se a gente tem uma força uniforme de 210 newtons sobre o carro que conforme se desloca a distância de 18 quilômetros, ele Estevan. Nossa, tá horrível minha letra. Força uniforme de 210 newtons sobre o carro conforme desloca a distância de 18 a 10 metros. Esta van deve. Estevam, ele deve empurrar o carro a um ângulo de 30 graus para ter esse bagaço aqui. Então, tipo, o carro ele tá andando assim, tipo, cadê? Deixa eu desenhar aqui. A gente tem o carro aqui, aí o Estevam, ele tá empurrando o carro com um ângulo de 30 graus, ou seja, tá fazendo uma força, o deslocamento do carro seria aqui. Ai, cacina. Bem, basicamente, a gente tem. Tá, calma aí, eu vou só conversar com o meu monitor pra tirar uma dúvida rapidez. Tá, ele parou de falar. Então, deixa eu aqui continuar o exercício. Basicamente, então, a gente vai fazer a fórmula que trabalho é igual a força vezes módulo da força vezes módulo do deslocamento vezes cosseno de θ, sendo θ o ângulo entre a força e o deslocamento. Como a gente, vamos fingir que esse aqui é o carro. Ok, ele parou de mandar mensagem de novo. Então, bem, supondo que basicamente o Estevam está aplicando uma força de 210 newtons a 30 graus do deslocamento, que o carro está se deslocando nesse sentido aqui. Aí o módulo de S vai ser igual a 18 metros, enquanto o módulo da força é igual a 210 newtons, certo? Então, com isso, vai ser 210 vezes 18 vezes cosseno de 30 graus. Isso aqui vai dar um 3,3 vezes 10 ao cubo. Aí, caso a gente queira, se a força é igual a 160i menos 40j e o deslocamento menos 14i mais 11j,
Então, aqui a gente vai fazer que é 160 vezes 14 menos 40 vezes 11. Isso aqui vai dar 1,8 vezes 10 ao cubo, que é um produto escalar, basicamente, tá? Então, vamos lá, vamos ver o que ele falou. Tá, eu gerei mais uma dúvida, mas beleza, entendi um treco que é importante. Então, basicamente, se a gente coloca que, tipo, tem lá o file, se tem um while fscanf de carne, vírgula, por cento de, vírgula, e hambúrguer, sei lá, tanto faz. Igual, diferente de zero, isso significa que ele não falhou em ler Pascal. Tipo, se ele fosse igual a zero, ele é igual a zero quando ele falha em ler o arquivo. Se ele for igual a 1, então significa que ele leu um arquivo. Se aqui a gente fala que quando ele for diferente de eof, significa que ele vai ler basicamente todos os arquivos até o fim. Então, todos os elementos do arquivo. Aí, mas ele disse que é recomendável usar um igual a 1. Aí eu perguntei agora se eu colocar se aqui fosse %d, %s, aí vírgula e hambúrguer, vírgula e sei lá o que. Aí teria que ser aqui igual a 2. Essa é a minha dúvida. Aí ele vai ver. Eu acho que é igual a 2, mas vamos ver, né, no que dá. Beleza, então agora então aqui, vocês entenderam, né, a ideia. Agora, o trabalho positivo. O trabalho positivo é quando a força e o deslocamento ele tem a mesma direção e sentido. Já quando o trabalho é negativo, significa que a força e o deslocamento eles têm sentidos contrários. Já se o trabalho é nulo, significa que eles são ortogonais, ou seja, fazem 90 graus um com o outro. Aí, ó. Então, beleza. Aí, tipo, se a gente puxa um trenó até 20 metros e o peso do trenó é 14.700 newtons, a força exercida por nós vai ser 5.000 newtons. Isso aqui é um exemplo, tá? Se a gente tá puxando um trenó fazendo um deslocamento de 20 metros, o peso do trenó é 14.700 newtons. A força exercida por nós é 5.000 newtons. E tem 36,9 graus acima da horizontal, ou seja, tipo, a gente está puxando contra... E aí o atrito é 3.500 newtons, se opondo ao nosso movimento. Aí para calcular o trabalho que a cada força realiza sobre o trenó é o trabalho total. O trabalho total ele é basicamente a soma de todos os trabalhos que estão sendo realizados. Nesse caso, a gente vai ter o trabalho da normal, o trabalho do peso, o trabalho da força, o trabalho da força de atrito. Aí, beleza. Qual é o trabalho da nossa força? Seria 5.000 vezes 36, cosseno de 36,9 vezes 20. Porque aqui seria o módulo da força, módulo do deslocamento, cosseno do ângulo entre o deslocamento e a nossa força sendo exercida, certo? Beleza. Então, com isso a gente tem que é 799, a gente vai ter uns 79.968,4 joules. Isso aqui deu diferente da professora, que a professora ela arredondou para 80.000, mas dane-se, né? Dá na mesma. Aí, já o trabalho da força de atrito vai ser 3.500 newtons vezes cosseno de 180 graus, porque se a gente olhar que aqui é um 36,9 graus, então isso aqui seria 180 graus, certo? E aí, vezes o 20. Então, isso aqui a gente tem menos 70.000. Beleza. Aí já o trabalho do peso e o trabalho da normal são iguais a zero, porque são forças que são ortogonais com o deslocamento, logo os vetores são nulos. E aí aí o trabalho total seria o somatório da força do trator mais somatório da força mais... Ai, Cassino, cabacei. O trabalho total é o trabalho da força, trabalho da força de atrito, trabalho do peso, mais trabalho da normal, que isso aqui vai ser equivalente a 9.468,46 joules. Perfeito, perfeito. Aí, agora a gente vai ver sobre a energia cinética e o teorema do trabalho e o teorema trabalho-energia. Basicamente, ó, a gente tem um trabalho positivo. Quando a gente tem um trabalho positivo, a gente, tipo, significa que a direção
da força e do deslocamento são iguais, ou seja, e nesse caso aqui, a gente aumenta a velocidade. Se o trabalho é negativo, a gente reduz a velocidade quando a força está contra o deslocamento. Se o trabalho é neutro, a velocidade não varia. Ou seja, tipo, você pode aplicar a força que quiser, entre aspas, supostamente, você pode aplicar a força que quiser, que não vai alterar a velocidade. Entretanto, foi apontado que se a força ela for maior que o peso, aí a velocidade vai variar. Então, pois é, né? Aí teorema trabalho-energia, basicamente, se a força F é igual a massa vezes a aceleração, e a aceleração é igual a velocidade final ao quadrado menos velocidade inicial ao quadrado sobre 2D, então aqui a gente vai ter que a aceleração é igual a... só para avisar, isso aqui veio da fórmula do vovô e vovó mais dois anões em uma pirâmide sexual, que é v ao quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2a delta s. Aí isolando A vai ficar o delta S a gente substituiu por D, tá? Aí vai ficar V ao quadrado menos V0 ao quadrado sobre 2 delta S, que aí é o 2D, que é o deslocamento. Aí, igualando essas fórmulas, vai, tipo, substituindo A e passando M para cá, vai ficar um F sobre M igual a VF ao quadrado menos VI ao quadrado sobre 2D. Então, a força sobre o deslocamento é igual a VF ao quadrado menos VI ao quadrado sobre 2M. 2 e o M vai estar multiplicando aqui em cima. Então, com isso, a gente conseguiu que a força, a força é igual à variação da energia cinética. A força sobre... A força é igual a força vezes deslocamento, que seria o trabalho, é igual à variação da energia cinética, então a energia cinética é mv quadrado sobre 2, e aqui, como a gente tem um mv ao quadrado final menos mv ao quadrado inicial sobre 2, a gente vai ter que a força é a variação da energia cinética, como eu acabei de falar, que aqui tá bonitinho expresso. Aí então, o teorema do trabalho da energia cinética diz que o trabalho é igual à variação da energia cinética. Aí então, se o trabalho é positivo, a velocidade final é maior do que a inicial. Se o trabalho é negativo, a velocidade final é menor do que a inicial. Se o trabalho é neutro, as duas são iguais. Por que a gente pode dizer isso? Bem, olha, é só a gente pensar no que a gente falou aqui em cima. Se o trabalho é positivo, a velocidade aumenta, então a velocidade final vai ser maior. Se o trabalho é negativo, a velocidade reduz, ou seja, a nossa velocidade final vai ser menor do que a velocidade inicial. Se o trabalho é neutro, a velocidade não varia. Então, com isso, a gente tem que o nosso vetor, ele... a gente tem isso, né? A alegria. Tá bom, aí... Bem, olhando para o trenó da nossa última questão, que dizia que o peso é igual a 14.700 newtons e o trabalho total era o 9.468,46. A gente agora quer saber a velocidade escalar após 20 metros. Se a velocidade inicial é igual a 2 metros, então é só a gente descobrir a massa por meio do peso igual a massa vezes aceleração, que é 14.700, é igual a massa vezes gravidade. Então, massa é igual a 1.500 kg. Então, sabendo a massa, a gente agora pode aplicar a formulinha do mv quadrado final sobre 2 menos mv quadrado inicial sobre 2. Sendo mv quadrado inicial aqui sendo 4, e aí aqui 1.500 e aqui também 1.500. E aí, isso aqui é igual a 9.468,46, que é o trabalho total, que a gente viu na questão passada. Aí, resolvendo essa equação, a gente chega em 4 metros por segundo. E aí faz sentido, porque o trabalho é maior do que zero, então a velocidade vai aumentar, como de 2 para 4 aumentou. E é isso, basicamente. Aí, o trabalho de uma força variável é quando as forças variam com a posição e velocidade. Ou seja, tipo, a mola. Quanto mais distante a gente puxa a mola, digamos assim, maior vai ser a deformação, então maior vai ser a força elástica. Mas, se a gente fizer essa segunda fórmula aqui, a gente vai ter que quanto mais distante, menor vai ser, maior vai, menor, menos a mola vai se resistir, porque aqui o R, quanto maior for o R, menor vai ser isso aqui, ou seja, menor vai ser a força de resistência da mola. Mas, caso seja isso aqui, então quanto maior for a nossa distância, maior for o nosso deslocamento, maior vai ser a resistência da mola. Aí aqui tem um gráficozinho de como seria a equaçãozinha da força da mola, como vai variando, quanto maior
o deslocamento, maior vai ficando, basicamente, aí essa ideia. Aí ela é uma força constante, como um caso particular. Aí o trabalho é igual a x1, x2, de fx, dx, que é igual a fx, x1, x2, dx é igual a fx, x2 menos x1. Beleza, isso aqui é basicamente a força vezes deslocamento. Isso aqui é o trabalho, então, é a integral de x1, integral de x1 até x2 de fx dx, beleza? Aí, né, não tem muito o que dizer. A força elástica, então, tem esse gráfico assim, mas a gente não vai puxar muito da mola agora. Aí, bem, se a gente tem uma mulher pesando 600 newtons sobre uma balança, então ela está exercendo uma força de 600 newtons, certo? Sobre ela. Aí, calcular a constante da mola e o trabalho total realizado pela força de compressão sobre a mola. Bem, força da mola, a constante da mola pode ser adquirida por F igual a Kx. Como a força ainda exercida sobre a mola é 600 newtons, então 600 é igual a K vezes, como a mola foi comprimida em 1 centímetro, a deformação dela foi de 0,01 metros. Então, 600 é igual... Então, 600 é igual a K, que é a deformação, constante da mola, vezes menos 0,0 vezes 0,01. Se quiser, a gente pode colocar menos nos dois, porque os dois estão apontando para baixo e o cassino 4. E aí K vai ser igual a 60.000 newtons por metro. Beleza? Ok. Aí, para a gente calcular o trabalho total, a gente poderia fazer a integral para descobrir essa equação. Se a gente fizer aqui a integral de kx, de x1 até x2, dx, a gente vai conseguir que vai ser um k vezes x ao quadrado sobre 2. Beleza? Aí é exatamente a equação da força de compressão da mola. Que aí o trabalho... Não, o trabalho é exercido pela força de compressão sobre a mola. O trabalho da força... Blá, 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 blá. Aí aqui vai ser menos 60 mil vezes 10 a menos 2 ao quadrado é igual a 6 sobre 2 vezes 3. Aí trabalho é igual a 1 sobre 2 kx ao quadrado de 1 menos 1 sobre 2 kx ao quadrado de 0. Isso aqui é igual a 1 sobre 2 vezes 6.000 vezes menos 0,01 ao quadrado menos 6.000 vezes 0 sobre 2, que é igual a 3 joules. Os dois dão positivo. Esse aqui é uma prova real, tá? Basicamente. Que eu fiz, porque sim. Esse aqui foi só usando a fórmula, esse aqui foi usando a ideia de velocidade. Que eu usei mesmo aqui? 1 sobre 2 kx de final menos inicial é igual a trabalho. Então, 1 sobre 2 de 6.000. Eu falei que o trabalho ele a variação, é o kx ao quadrado final sobre 2 menos kx ao quadrado inicial sobre 2. E aí, com isso, a gente chegou que é 3 joules. E os dois são positivos porque o deslocamento é no mesmo sentido da nossa força. Então, pois é. Aí, deixa eu pegar aqui o treco de cedo. Ah, não vou ensinar não. Ninguém vê essas aulas mesmo, então dane-se.